Boa noite, então, pessoal. Boa noite a todos. Quero dar as boas-vindas a todos os alunos, em especial ao professor, nosso diletíssimo professor Carlos Eduardo Vidigal, professor que é professor na UNB, teve seu mestrado e doutorado na Universidade de Brasília, né? E é especialista, né, nas relações internacionais da América Latina, com ênfase nas relações Brasil-Argentina, tendo, inclusive, uma obra, né, que foi sua tese de doutorado, as relações Brasil-Argentina, construção do entendimento. Né, tenham a todos uma ótima aula, essa nossa primeira das super aulas de véspera, e aproveita, o professor Vidigal já esteve conosco, é um grande especialista no assunto. Muito bem-vindo, professor. Obrigado a todos e todas. Ao Nid Bueno, né? Amigo de longa data também. Enfim, eu optei hoje por fazer uma exposição mais na linha de uma compreensão a respeito das relações Brasil-Argentina e do processo de integração do que propriamente uma exposição mais factual. A exposição factual, ela às vezes ajuda no concurso, porque os itens em geral, né, cobram fatos e não interpretações, mas quando nós temos a compreensão, ela facilita mais a abordagem desses itens, né, facilita a nossa leitura. As relações Brasil-Argentina, elas foram relações historicamente marcadas por alguns atritos, em parte herdadas pelas coroas, né, uma herança das coroas de Portugal e Espanha. É bom lembrar que a Guerra da Cisplatina, a guerra que resultou na independência do Uruguai entre 1825 e 1828, ela foi uma guerra entre Buenos Aires e o Rio de Janeiro, antes de mais nada. Uma guerra que termina, então, numa solução de acordo com a sugestão britânica, na criação do Estado do Uruguai. No entanto, as relações no século XIX e no início do século XX não eram apenas de atritos, não era apenas de guerra, era também uma relação de aproximação, de cooperação, e isso vai transparecer, por exemplo, na Guerra do Paraguai, que os nossos vizinhos chamam de Guerra da Tríplice Aliança. Não obstante, Brasil e Argentina disputavam a hegemonia na América do Sul, ou na região do Cone Sul, a Bacia do Prata. Eu considero natural que isso ocorra em várias regiões do mundo. Duas potências regionais tenham interesse em ter ascendência sobre os vizinhos. E a Argentina, com uma economia agroexportadora extremamente competitiva, e muito bem inserida no mercado europeu, vai sobrepujar o Brasil nas últimas décadas do século XIX e vai manter a primazia na região, a preponderância na região, até mais ou menos a década de 1960, 1970, as décadas de 60 e 70. Às vezes a gente esquece desse aspecto, né? Que a economia argentina era uma economia com um produto maior que o produto brasileiro e muito bem colocado no mercado internacional. Então, a Argentina conheceu um certo apogeu. Oi? Perdoe a interrupção, é só que se o senhor estiver passando os slides, a gente ainda não conseguiu, a gente ainda viu somente o primeiro. Eu não estou passando, esse é o meu preâmbulo. Ah, sim, tá certo, tá ótimo. Então, a Argentina ela tem uma primazia, né, uma preponderância na nossa região, até as primeiras décadas do século XX, e os atritos que ocorreram à época de Rio Branco, como nós conhecemos, relacionados à guerra naval,
e relacionados também a uma disputa entre Estados Unidos e Argentina para vender trigo para o Brasil. As ideias de cooperação bilateral ou de integração eram muito tênues nesse período. A herança do bolivarismo não era uma força significativa. O monroísmo, né, a proposta de integração das Américas feita por Washington, havia fracassado na primeira conferência de Washington, em 1889, e a situação, a conjuntura só se modifica com a Grande Depressão dos anos 30. É a depressão dos anos 30 que vai trazer a temática da diversificação econômica, a temática do desenvolvimento industrial e a temática da integração regional. A CEPAL, ela cumpriu um papel muito importante no segundo pós-guerra em relação a isso. Mas desde os anos 30 já havia uma ideia de integração bastante forte, e provavelmente os acordos comerciais e os acordos de cooperação científica e tecnológica teriam avançado não fosse o advento da Segunda Guerra Mundial, em que Brasil e Argentina tiveram posicionamentos diferentes. A Argentina adotou a neutralidade em razão do mercado que ela tinha na Alemanha e na Inglaterra, principalmente na Inglaterra. A própria Inglaterra defendeu a neutralidade argentina, enquanto o Brasil, como nós sabemos, a partir de 42, aderiu, então, aos Estados Unidos e sua proposta de ruptura com o eixo. Então, é no segundo pós-guerra que a ideia da integração vai ganhar força. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. É do segundo pós-guerra. E nesse período do segundo pós-guerra, vão existir alguns problemas nas relações bilaterais, principalmente na época do Dutra, porque o Brasil faz uma política de alinhamento aos Estados Unidos, como nós sabemos. Alguns historiadores acham que é exagerado falar em alinhamento. Não me parece nada exagerado para o início do governo Dutra, enquanto Perón adota uma política de equilíbrio entre Estados Unidos e União Soviética, que depois ele vai chamar de política da terceira posição. Sabemos da dificuldade que a Argentina teve em aderir às instituições internacionais do pós-guerra, só vai aderir às regras de Bretton Woods, às instituições criadas em Bretton Woods, e algumas outras instituições nos anos 50, em meados dos anos 50, depois que Perón é derrubado. E, além disso, a Argentina ela tem um programa de industrialização inspirado no Getúlio, é bom que se diga, inspirado no exemplo brasileiro, e uma pretensão de liderar a integração regional. Então, no caso da OEA, por exemplo, nós teremos Brasil e Argentina disputando a primazia nas negociações regionais. Os Estados Unidos jogam com a conjuntura, por exemplo, negando ao Brasil a condição de parceiro especial na América Latina, negando ao Brasil a grande ambição brasileira de ser o principal destino da venda de armamentos norte-americanos. E isso permite, então, um certo equilíbrio com o Chile e com a Argentina. O Chile, em razão da Guerra do Pacífico, nunca deixou de ser um país muito empenhado em ter forças armadas operacionais e armas condizentes com as novas conjunturas. Mas, com a criação da CEPAL em 1948, ela vai entrar em funcionamento em 49.
a despeito da resistência dos Estados Unidos, que eram contrários à sua criação, Brasil e Argentina vão ter uma atuação destacada, principalmente o argentino Raul Prebisch, que tinha sido presidente do Banco Central argentino e que vai ser o primeiro diretor da Comissão Econômica para a América Latina. O Raul Prebisch, ele deu uma contribuição intelectual de extrema relevância para a nossa região, contestou o pensamento econômico neoclássico preponderante nas universidades anglo-saxônicas e latino-americanas, e ele propôs, entre outros conceitos, o de centro e periferia, utilizados ainda hoje por algumas correntes do pensamento econômico latino-americano, e a ideia da deterioração dos termos de troca, que está na essência da concepção cepalina de desenvolvimento. Aquela ideia de que quem vende produtos primários, alimentos, matérias-primas, insumos industriais e compra produtos industriais acabados de alto valor agregado sempre vai sair perdendo, por uma mesma razão, que é o desenvolvimento tecnológico. O desenvolvimento tecnológico na área industrial torna os produtos mais caros, aplicados à agricultura, aumenta a produtividade e acaba tornando os produtos agrícolas mais baratos. Mas é esse pensamento da CEPAL que vai perpassar todo o debate integracionista entre o final da década de 40 e a década de 1980. A grande mudança só virá nos anos 90, quando o pensamento neoliberal se torna predominante. Esses aspectos são relevantes. Se o Eurico Gaspar Dutra marca um momento tanto de cordialidade quanto de estranhamento, de rivalidade, com Getúlio Vargas há um processo de aproximação relativo. Por que relativo? Porque no equilíbrio de poder do Getúlio Vargas, como nós bem sabemos, ele vai entregar o Ministério das Relações Exteriores para os seus adversários, para a UDN. No cálculo do Getúlio, era melhor ter no Ministério das Relações Exteriores políticos com bom trânsito em Washington, políticos conhecedores das relações Brasil-Estados Unidos, políticos que pudessem obter para o Brasil financiamento e, eventualmente, tecnologias por nós demandadas. A UDN com o João Neves da Fontoura. O João Neves foi companheiro do Getúlio lá na Assembleia Legislativa Gaúcha no final dos anos 20. Mas ele, neste momento, representa uma outra corrente política brasileira, que é o PSB, o Partido Liberal Conservador por excelência, e que se opõe duramente ao peronismo. Em 1949, o Arnon de Mello, avô do Fernando Collor, isso? Pai do Fernando Collor, ele vai visitar a Argentina a serviço da UDN e vai produzir um dossiê de umas 300 páginas em que ele reproduz a visão dos setores radicalmente antiperonistas da Argentina. E essa passa a ser a visão da UDN e de outros setores políticos mais conservadores. Enquanto isso, o Lacerda, na tribuna da imprensa, vai fustigar o governo Vargas e criticar o João Goulart, dizendo que ele pretendia implantar uma república sindicalista, ou seja, a UDN se opôs à aproximação com a Argentina, enquanto Vargas tenta, por outro caminho, manter um bom diálogo, nomeando para a Embaixada Brasileira em Buenos Aires João Batista Luzardo,
que se tornou amigo do casal Perón e que foi recebido na Argentina com honras de chefe de Estado. Mas quando Perón propõe a criação do ABC, que, segundo alguns historiadores, embora se refira ao ABC da época da Primeira Guerra Mundial, não se confunde com esse primeiro ABC. O primeiro ABC era uma entente, era uma coordenação política para a defesa militar do Atlântico Sul, enquanto que a proposta argentina era uma proposta de integração econômica. Dizem que o Perón tinha na sua mesa de cabeceira o livro do Alejandro Bunge, economista argentino que, em 1906, já defendia a integração regional, e em uma conferência em Mannheim, na Alemanha, o Alejandro Bunge apresentou uma proposta de integração que envolvia até a ideia de uma moeda comum. Pesos, medidas, procedimentos comerciais deveriam ser os mesmos. E, além disso, além dessa aproximação com a Argentina, Brasil, Argentina, África do Sul e Austrália deveriam coordenar a área da mineração, porque eram regiões poderosas nesse setor. O Vargas não pôde embarcar nessa aliança, o presidente chileno Ibáñez o fez, o Vargas não, em razão da crise política interna. E o Perón, discursando na Escola Superior de Guerra, chegou a dizer que o Vargas era refém da UDN e que a política externa brasileira estava sob orientação dos Estados Unidos. Isso é muito interessante. Pouco tempo antes a Embaixada Argentina no Rio de Janeiro produz um dossiê alentado, umas 500 páginas, em que apresenta essa tese, dizendo que a política exterior brasileira era comandada por Washington, provavelmente comandada por Washington. Então, a gente vê que a integração não foi possível nesse imediato pós-guerra. Isso significa o quê? Significa que, se nós temos governos nacionais de partidos, ideologias e políticas econômicas diferentes, é muito difícil que haja uma convergência em prol da integração. O problema é que, nos regimes democráticos, você não pode projetar uma política e dizer que essa política vai ser a mesma nos próximos 50 anos. Não tem como. Então, estaremos sempre ao sabor dessas mudanças políticas internas. Por isso que é difícil nós falarmos em linearidade no processo integracionista. O processo integracionista, na verdade, passou por uma série de idas e vindas ao sabor dos processos políticos internos. Vejam esse slide do José Paradiso. Paradiso escreveu um livro que foi publicado no Brasil com o título Um Lugar no Mundo. Ele é um intelectual argentino que frequentou muito o Instituto Rio Branco aqui no Brasil. Não sei se ele continua frequentando. Mas ele fazia uma leitura exatamente sobre a instabilidade política argentina. Depois da deposição do Perón em 55, a Argentina vai se alinhar ao Ocidente. Não é só o Ernesto Araújo que discursou e escreveu em prol do Ocidente. O chanceler argentino Bonifácio del Carril também o fez, e não só ele. Se ocupou com os direitos do mar e manifestou um certo descaso com as Malvinas. Ou seja, essa Revolução Libertadora é um golpe militar antiperonista que adota uma política econômica liberal
e que tem um descaso em relação às Malvinas. Eu estou enfatizando esse aspecto porque a política interna argentina ela pode ser caracterizada após a Segunda Guerra Mundial em duas grandes correntes, o peronismo e o liberalismo. O liberalismo encarnado mais pela União Cívica Radical, a UCR, até apareceu Maurício Macri e o seu partido. Pronto. Bem, a situação mudou novamente na Argentina em 1958. Os militares não conseguiam se manter no poder. Promoveram as eleições em maio de 58, em maio foi a posse. Promoveram as eleições, vencida pelo Frondizi, que tinha apoio dos Estados Unidos, mas que era um desenvolvimentista. Alguns historiadores argentinos dizem que Frondizi era o JK da Argentina. Claro que essa comparação, em termos de compreensão, ela ajuda. Tá? Só que o Frondizi, ele também tinha seus problemas internos, é um governo praticamente tutelado pelos militares, mas quando começou o ano de 62, ele ousou ser mais autônomo e se deu muito mal. Ele admitiu a participação dos peronistas em eleições, porque desde 55, desde a deposição do Perón, os militares tinham proibido os peronistas de se candidatar. E na conferência de Punta del Este, que discutiu a suspensão de Cuba da OEA, aquela que o Brasil participou, que o Santiago Dantas defendeu a abstenção do Brasil, a Argentina também se absteve. Era um dos Upper Six, como foram chamados na época. E os militares argentinos simplesmente não aceitaram isso e vão derrubar o Frondizi em março de 62, colocando o senador Guido, José Maria Guido, na presidência e Bonifácio del Carril no Ministério das Relações Exteriores, e eles adotam uma política ocidentalista. Antes disso, porém, o Frondizi teve um papel importante na integração no encontro de Uruguaiana, que está no próximo slide. Professor, a propósito dos slides, nós não estamos vendo. Acho que não passou aqui para a gente. Não passaram. Acho que se o senhor clicar aí, agora passou. Se o senhor for com as setinhas agora do teclado, acho que ele vai passando. Deixo assim ou eu amplio, não? Assim tá bem. Passou? Passou. Então vamos assim. Por isso que eu me referi lá à deposição do Perón, lá na primeira linha. 55. Eu estou falando, mas estou dialogando com as informações do slide. Então, a gente tem, né, de 55 a 58, os militares rompendo com o peronismo, o Frondizi radical numa posição intermediária, ele teve até apoio dos peronistas na eleição, mas o peronismo não podia aparecer. Frondizi é deposto em 62, assume o Guido, que vai fazer as eleições em 63, e quem venceu as eleições foi Arturo Illia, que também era radical de uma outra corrente. O Frondizi era da União Cívica Radical Intransigente e o Arturo Illia da União Cívica Radical del Pueblo. O que acontece? O Illia assume em 63, em 64 vem o golpe no Brasil. Então, você tem aí uma Argentina democrática, um presidente eleito, e um Brasil com uma ditadura militar. Então, vejam que, nesse período, há um desencontro muito grande dos processos políticos internos. O Arturo Illia
Ele vai ter um governo de baixo perfil, já muito idoso, era sempre retratado com uma pomba no ombro, e era um pacifista, mas pouco eficiente em termos políticos. E durante o governo dele houve até uma tentativa de revolução castrista, guevarista na Argentina, na província de Salta, liderada por Ricardo Massetti, que era chamado de comandante segundo. O comandante primeiro era o Guevara, o comandante segundo o Massetti. Não prosperou. Em 66 vem um novo golpe militar na Argentina, liderado pelo Onganía, coronel Juan Carlos Onganía, alinhado aos Estados Unidos por um lado, mas com um grau de autonomia relativamente elevado por outro nos assuntos latino-americanos. Se opôs ao Brasil no Prata, mas as políticas desenvolvimentistas se aproximaram. Ele próprio adotou um viés mais desenvolvimentista a partir de 67, e no Brasil, depois do fim do governo Castelo Branco, né, nós temos o Costa e Silva também com uma pegada mais desenvolvimentista, nacionalista. A partir de 70, a Argentina entra numa crise política profunda, mais profunda. Em 70 acontece o Cordobaço, uma rebelião operária em Córdoba, muito grande. E também entra em cena os montoneiros, que vai compor com o ERP, Exército Revolucionário del Pueblo, a guerrilha armada na Argentina. E os montoneiros mataram o Aramburu, que foi o general que derrubou Perón em 55. Os montoneiros eram católicos, guevaristas e peronistas. Diziam que a Virgem era radical, né, que José era socialista, e tiveram um filhinho montoneiro e peronista. Eu acho que é coisa de maluco, mas, enfim. Né? Na Argentina, esses elementos passam mais ou menos naturalmente. Perón retorna em 73, na metade de 74 ele morre com um peronismo já dividido em extrema-direita e extrema-esquerda peronista, o que vai concorrer para o golpe de 76. Então, vejam vocês que essa instabilidade argentina, ela dificulta muito o processo integracionista. Não obstante, voltando ao Frondizi, voltando ao asterisco aí do slide, nós teremos o encontro entre Jânio Quadros e Frondizi em Uruguaiana. Por que em Uruguaiana? Porque o Frondizi tinha visitado o Brasil como presidente eleito, tinha ido ao Rio de Janeiro, então não convinha o presidente argentino fazer 2 visitas seguidas ao Brasil. Era a vez do Jânio Quadros, era a vez do Brasil, mas o Jânio Quadros não queria sair e deixar a presidência nas mãos do vice, João Goulart. Então, decidiram se encontrar em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina, do outro lado da ponte é Paso de los Libres. Nesse encontro, a Argentina mandou uma equipe de diplomatas altamente experiente, conhecedora do processo integracionista, comandada por alguns jovens diplomatas, entre eles Oscar Camillón, que depois será embaixador em Brasília, enquanto que o Brasil mandou uma delegação um pouco menos experiente. E, além disso, nas conversações, a Argentina teve acesso às instruções do Itamaraty para a delegação brasileira.
o que facilitou enormemente a negociação do lado argentino. Quem conta isso é o Oscar Camillon, nas suas memórias, ou em um documento que eu encontrei na chancelaria argentina. Acho que esse é o segundo. As relações bilaterais, elas já vinham se estreitando, já tinham iniciado uma fase mais harmoniosa na época do Juscelino Kubitschek. Em 56, eles tinham concertado um acordo, um protocolo de consultas. Todos nós sabemos o que é um protocolo de consultas. Consultas recíprocas antes das grandes reuniões internacionais, para alinhar as posições, afinar as posições. E esse protocolo foi negociado pelo Horácio Laffer, e pelo Diógenes Taboada, chanceler argentino. A partir de 58, com a eleição de Frondizi, há uma convergência, então, entre os dois desenvolvimentistas, ainda que em diferentes contextos, o JK se aproximando para o final do mandato, Frondizi iniciando o seu mandato, mas o diálogo fluiu, e isso continua com Jânio Quadros, em 61, quando ocorre, então, um encontro de Uruguaiana. Em Uruguaiana foram assinados 14 protocolos bilaterais. Jânio e Frondizi analisaram a conjuntura política regional, afirmaram a necessidade de Brasil e Argentina atuarem em conjunto nas crises políticas da América Latina. Esse é um aspecto muito importante, ainda mais que durante o encontro ocorre aquela tentativa dos cubanos de Miami de invadir Cuba e acabar com a revolução do Fidel Castro. O episódio da Baía de Cochinos, da Baía dos Porcos, como nós chamamos, em que as forças invasoras serão derrotadas pelo Fidel Castro. Também cooperação bilateral na área educacional, na área comercial, bancária, cooperação industrial. Jânio e Frondizi lamentaram o fato de Brasil e Argentina já não virem trabalhando na complementação industrial. O Jânio lembrou até que a avó dele era argentina e que uma das avós era argentina e que já se falava nessa necessidade de um estreitamento dos laços bilaterais. Manobras militares conjuntas foram conversadas, enfim, uma série de elementos. Qual o problema? O problema é que a oposição ao Frondizi vai interpretar esse encontro como uma subordinação da Argentina ao Brasil e diziam que a Argentina, nesses acordos, teria ficado a reboque do Brasil. Então, é a política internacional interferindo na política interna e a política interna interferindo nas negociações internacionais. Então, nós temos esse breve período de entendimento, mas que construíram um programa de trabalho em uma atitude proativa que a imprensa, na época, chamou de espírito de Uruguaiana. Daí a importância da temática. Meu mestrado foi sobre um encontro de Uruguaiana que eu chamei de primeiro ensaio de integração. E eu achava que o encontro não tinha importância nenhuma, eu comecei assim. Mas fui lendo a documentação e vi a dimensão que esse encontro teve. Com a ditadura militar no Brasil, então, as condições mudam profundamente. Há uma tentativa de aproximação. O Castelo manda o Roberto Campos, o Bob Fields, como a esquerda chamava, o Roberto Campos,
que era diplomata e economista, para negociar um acordo, mas o Ilha vai tergiversar, vai adiar um entendimento. Mas o Castelo Branco, por exemplo, ele vai ter uma atitude autônoma na época, que foi a proposta de integração amazônica, a Operação Amazônia. Um encontro de empresários, diplomatas, parlamentares do Brasil com os vizinhos amazônicos, no sentido de promover a integração física e comercial da região. E aí, nos bastidores, eles completavam o raciocínio que essa integração seria sob a liderança brasileira. A filosofia brasileira de integração. Já era o capitalismo brasileiro batendo a porta dos vizinhos amazônicos. Muito bem, do ponto de vista da integração regional, do debate multilateral, uma velha reivindicação de Brasil, Chile, Argentina e outros, que era ter um banco de fomento na América Latina, vai surgir em 58, com a criação do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Em 1960 virá a ALAU, Associação Latino-Americana de Livre Comércio. A ALAU que tem uma história muito curiosa, né? É uma instituição que teve vigência até 1980, vários países aderiram, mas os países andinos se rebelaram entre aspas, já em 57, 58, porque a ALAU representava para eles uma dominação do México, da Argentina e do Brasil sobre as outras economias latino-americanas. Então, eles criaram o Grupo Andino, que mais tarde gerou a Comunidade Andina. Um outro debate extremamente importante que ocorria no âmbito das Nações Unidas deu origem à UNCTAD, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. A primeira ocorreu em 1964 em Genebra, a segunda em 1968 em Nova Delhi. Em 64 não deu tempo da ditadura militar substituir o representante brasileiro e nós teremos a participação do Araújo Castro, que tinha sido ministro do João Goulart e que durante o governo João Goulart tinha feito o famoso discurso dos 3 Ds: desenvolvimento, descolonização, desarmamento. E o Brasil pôde dialogar com outros países, como Índia e China, por exemplo. Esse aspecto é muito importante. Brasileiros, argentinos, mexicanos conversando com sul-africanos, angolanos, moçambicanos, indianos, chineses, sobre a temática do desenvolvimento. E isso vai criar uma sinergia entre os economistas desses países e, na área diplomática, vai concorrer para a criação do G77, vai colaborar com o G77, que era uma articulação dos países em desenvolvimento e que a oposição maldosa dizia que era uma frente dos países pobres. Outro elemento importante era o debate em torno da questão nuclear. Desde 58, desde a criação da Agência Internacional de Energia Atômica, Brasil e Argentina vinham cooperando na área. A Argentina estava um pouco acima do Brasil em termos de desenvolvimento científico na área. Eu falo isso porque eu encontrei documentos brasileiros que dizem isso. Mas Brasil e Argentina se alternavam cordialmente no cargo de representante da América Latina na Agência Internacional. No contexto do Tratado de Não Proliferação Nuclear, acertado por Estados Unidos e União Soviética, os latino-americanos também se movem
E em uma conferência no México, na cidade do México, Tlatelolco, ocorre a criação de um acordo latino-americano de não proliferação de armas nucleares. Esse acordo vai dar origem depois à não nuclearização do Atlântico Sul. Esse acordo é importante porque ele não limitava a pesquisa, e os cientistas diziam que para você ter certeza sobre a pesquisa, para você avançar efetivamente em termos científicos, você precisava criar o artefato nuclear e fazer uma explosão atômica. Então, Tlatelolco não limitava e também garantia o abastecimento do urânio enriquecido, a Yellow Cake, que serviria de combustível para as usinas nucleares. Então, esse tratado é um tratado muito importante e os países latino-americanos vão ter dúvidas sobre aderir ao TNP ou não. O Brasil vai sair do acordo de Tlatelolco na época do Fernando Henrique Cardoso, quando adere plenamente ao Tratado de Não Proliferação Nuclear. E a OPANAL era a organização para acompanhar na área nuclear o desenvolvimento dos países latino-americanos. O consenso de Viña del Mar foi um consenso em torno do desenvolvimento e da cooperação regional. O Brasil foi contra porque achava que um acordo de todos os países latino-americanos não iria dar em nada. Era melhor acordos setoriais voltados para a integração física e regional. De certo modo, o Brasil estava certo. Agora, mais importante do que esses foi o Tratado da Bacia do Prata. Brasil e Paraguai conversavam sobre 7 quedas, pelo menos desde 63, desde o governo João Goulart. O Darcy Ribeiro conta, em um livro de suas memórias, que Itaipu não era o nome, é um nome posterior, né? Dado em 73. Lá se falava em 7 quedas, que a hidrelétrica seria 100% brasileira, não envolveria o território paraguaio, mas isso acabou não prosperando. Os militares mudaram a ótica e aproveitaram a aliança política com o Stroessner. Stroessner, que foi exilado em Brasília depois que foi deposto, e estava aqui no cemitério, está no cemitério Campo da Esperança, aqui em Brasília. E esse debate é um debate extremamente importante para sustentar os programas industriais, as propostas de desenvolvimento e mesmo de integração. Em 66 foi assinada a Ata das Cataratas, ou Ata de Iguaçu, em que os países da Bacia do Prata discutiram implicações territoriais do aproveitamento hidrelétrico na região. Essas negociações foram apelidadas no Itamaraty de diplomacia das cachoeiras, até que em 69 é assinado o Tratado da Bacia do Prata, desenvolvimento e integração física da região. A minha tese de doutorado ela se concentrou muito nessa questão, porque entre 69 e 79, o Brasil e a Argentina não se entenderam. Mas eu considerei um período de aprendizado diplomático, de criação de mecanismos, de instituições, de regras regionais para o aproveitamento hidrelétrico dos rios da bacia. Então, eu não vi apenas o aspecto negativo. Mas qual era o problema? O problema é que a Argentina sabia perfeitamente bem que ela tinha sido o país mais influente no Paraguai até então, que o Paraguai era a área de influência argentina. A Argentina apoiou o Paraguai na Guerra do Chaco, nos anos 30. O chanceler argentino Saavedra Lamas ganhou o Prêmio Nobel da Paz
por causa das negociações nesse período, para tristeza e decepção do Itamaraty. Hoje a Argentina tem 5 prêmios Nobel, mas são secundários, são bobagem, na minha opinião. Onde que eu estava? Sim, a Argentina sabia que a construção de uma hidrelétrica entre Brasil e Paraguai tornaria o Brasil o país mais poderoso da América do Sul e o Paraguai passaria a área de influência brasileira. Ao contrário à ordem, né? A ordem histórica inversa. Primeiro, o Paraguai passa a área de influência do Brasil, depois o Brasil se torna a principal potência sul-americana. Para o diplomata José Antônio da Silveira, a integração amazônica, aquilo que eu me referi antes, a integração amazônica, seguindo aí no Tratado de Itaipu, em 73, se decide, então, entre Brasil e Paraguai a construção da hidrelétrica. Qual era a tese argentina? A tese argentina era que, para construir Itaipu, os países ajusantes, os países águas abaixo, deveriam se posicionar. Argentina e Uruguai deveriam se posicionar. E a ideia da Argentina era vetar a construção de Itaipu. E ela vai recorrer ao Tribunal Internacional para isso. Vai recorrer à Haia para isso. Qual era a tese brasileira? Que soberanias sucessivas indicavam que os países tinham autonomia para decidir. Brasil e Paraguai iriam decidir desde que não prejudicassem o regime de águas abaixo, de águas ajusante. Então, nós temos aí uma controvérsia que durou muito tempo, um desgaste muito grande nas negociações. A Argentina vai contrapor a construção de Itaipu à ideia de construir a usina de Corpus, a hidrelétrica de Corpus. Eu coloquei ali num cinza pálido, porque ela não foi construída. Depois construiu Jaciretá e continuou defendendo a tese da consulta prévia. Eu coloquei aqui um mapa, né, que mostra a região da Bacia do Prata, o foco, né, dessa controvérsia. E aqui tem um mapa, né, não dá para ver nada, mas tem um balãozinho vermelhinho ali, que é onde está Itaipu, e embaixo tem uma seta amarela, onde seria Corpus. Não, onde está Jaciretá? Onde está Jaciretá? Então, e essa parte mais escura, que avança aí no lado direito de quem vê o mapa, é a província argentina de Misiones. Enfim, a questão é que não foi fácil avançar na temática de Itaipu. Nos anos 70, as controvérsias elas vão continuar, embora permeadas por um bom diálogo. Os recursos dos oceanos ganharam força nas Nações Unidas. É a época também que surgem os novos temas das Nações Unidas: direitos humanos, meio ambiente, os temas dos exilados, enfim. E o Brasil surge como um ator relevante no cenário internacional regional, querendo maior presença naval brasileira e discutindo a questão do Tratado Antártico, né? O Brasil quer participar das pesquisas antárticas. Começa nos anos 70. Lá nos anos 50, a Argentina e Chile já tinham conseguido esse direito. E a Argentina e Chile têm uma presença muito forte na Antártida. Conversando com colegas argentinos e chilenos esses tempos, eu falei que o Brasil queria colocar
que o Brasil hoje, né, teria um dedinho na Antártida, ele falou nem um dedinho, nem pé nem dedo. A participação brasileira é mais simbólica, segundo professores dos países vizinhos. E vem a questão das Malvinas, que, aliás, já estava presente nos anos 60, né, a resolução da ONU, que instou a Argentina e Inglaterra, Argentina e Reino Unido, a negociar a soberania das Ilhas Atlânticas, Malvinas, Geórgias do Sul e Sandwiches do Sul, data de 65, se eu não me engano, 65 ou 66, meados dos anos 60. E a Argentina queria sempre o apoio brasileiro. Como o Brasil tinha interesse em pesquisar a Antártida, a Argentina cobrou o apoio às Malvinas. Um outro tema muito sensível nos anos 70 foi a questão entre Argentina e Chile, a questão de Beagle, das ilhas Picton, Nueva e Lennox, que quase levou os dois países à guerra em 1978. Até que veio a mediação do Papa João Paulo II, que deu ganho de causa ao Chile. A Argentina protestou, mas com a redemocratização, o Alfonsín fez uma consulta à sociedade argentina e foi aprovada a decisão, o laudo, né, do Papa. E a Argentina perdeu essas 3 ilhas. Seguia a controvérsia de Itaipu até 79, como eu mencionei antes. Essa situação ela se torna um pouquinho mais difícil, o diálogo bilateral se torna um pouco mais difícil e agitado com a volta do Perón e a ideia do Perón de reformar o sistema internacional, de fazer uma integração latino-americana em termos econômicos, com o mercado ampliado, que era a tese da CEPAL, uma integração geopolítica regional, uma integração histórica dos povos que lutavam pela autonomia. E isso, é claro, os militares brasileiros não vão achar graça alguma. Chegará um momento em que a diplomacia brasileira vai dizer que não existia interlocutor válido na Argentina. Em 74 e mesmo depois da morte do Perón, em 75. Nós temos, então, momentos de nacionalismo, de rivalidade, em que a cooperação fica num segundo plano, nessa época de Costa e Silva e Médici, Malvinas, Antártida, questão nuclear, aliança com os Estados Unidos, distanciamento dos Estados Unidos, enfim. E a Argentina tinha preocupações com o projeto dos militares brasileiros de Brasil potência. Eu acho que se eu fosse argentino, eu também ficaria com a pulga atrás da orelha. Só que também existiam aquelas vozes que ressaltavam a importância da integração, né? Então, esses elementos não são absolutos. Não é só a rivalidade. Há também uma perspectiva de um bom relacionamento bilateral. Sob Geisel, nós teremos novos problemas em torno de Itaipu. O Geisel e o Azeredo da Silveira vão esticar a corda até o final. O Brasil tenta se aproximar com o Uruguai, de Uruguai, Bolívia e Chile. Bolívia é todo um capítulo, que o Brasil queria criar um polo industrial na região de Corumbá, na fronteira com a Bolívia, e ter maior presença. O Brasil se aproximou do Chile de Pinochet. Enfim. Quando vem o golpe na Argentina em 76 e assume
general de bigode, o Videla, Brasil e Argentina passam a ter um diálogo mais fluido, porque os dois, sendo da caserna, né, conhecem os meios, né, de comunicação entre os militares. E aí nós temos uma certa aproximação. Durante a ditadura do processo, a Argentina adota uma política neoliberal, a política da plata dulce, dinheiro fácil, né, do dinheiro doce. E essa política ajuda o Brasil, porque os militares, sob Geisel, são desenvolvimentistas e querem vender manufaturados para a Argentina. E isso, de certo modo, se realiza. O Brasil vendeu mais manufaturados para o Chile, até armamentos. O Brasil vendeu muitos armamentos para o Chile de Pinochet. A Argentina adota uma política nacionalista, ideológica e, de certo modo, ocidentalista, que é a luta contra o comunismo. Luta por Beagle e pelas Malvinas, falando de integração do território nacional. Mas os Estados Unidos colocam água no chope da Argentina quando Carter passa a condenar a Argentina, Brasil e Uruguai por crimes contra a humanidade, crimes contra os direitos humanos. E com Reagan a situação muda um pouco, com uma certa aproximação da Argentina aos Estados Unidos. A Argentina vai chegar a lutar na América Central, militares argentinos vão treinar soldados da guerrilha dos Contras para combater o comunismo na Nicarágua. É todo um capítulo essa história. O Videla convidou o Figueiredo para o Brasil participar, o Figueiredo disse não, que foi importante. O que interessa mais nesse slide são os últimos 2 pontos. Em 79, quando o Geisel passou o bastão para o Figueiredo e o chanceler Saraiva Guerreiro negociaram com a Argentina e com o Paraguai o acordo tripartite em torno de Itaipu, e o problema de Itaipu foi superado. Segundo Muniz Bandeira, o acordo tripartite foi possível por causa do atrito da Argentina com o Chile. Como a Argentina não queria evitar 2 frentes de atritos, teria cedido para o Brasil. Faz sentido a interpretação. E quando vem a Guerra das Malvinas, o Brasil dá o apoio diplomático para a Argentina, segue os interesses da Argentina, apoia os interesses na OEA e na ONU, embora condene a ocupação militar. Qual era a proposta brasileira? É a mesma que vai ser aprovada na OEA. A Argentina deveria sair das ilhas, Inglaterra e a Argentina deveriam, então, negociar a soberania. Por que eu considero importante? Porque estabeleceu laços entre os militares brasileiros e argentinos, laços de confiança bastante importantes, e eles puderam, então, favorecer a integração bilateral, que não começa no regime democrático. Esse é um dos argumentos da minha tese. No final do governo militar brasileiro, já há aproximação com a Argentina. Claro que a guerra é um erro da diplomacia argentina, um erro de cálculo estratégico. A Argentina não queria o conflito com a Inglaterra no início. Eles queriam que o tema fosse discutido na ONU. Então, eles criaram a situação de fato, que foi a ocupação, e a ideia era que os Estados Unidos apoiassem a negociação na ONU. Só que eles não viram que a Inglaterra estava numa crise econômica muito profunda, com muito desemprego, e a primeira-ministra
da Inglaterra, Thatcher, ela usou a guerra para se fortalecer politicamente. Então, os militares argentinos, com a esquadra inglesa em rumo ao sul, tiveram que fazer opção, e como os generais não vão para a linha de frente, nem almirantes, nem brigadeiros, decidiram ir à guerra. Né? Muito bem. Mas é a guerra que acaba, né, com a ditadura e começa o período democrático. É nesse período democrático, então, que essas convergências que surgem nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, são, digamos, catalisadas pela democracia. A democracia é o ambiente que permite uma aproximação mais forte entre Brasil e Argentina. Temos, então, um diálogo bastante estreito entre os dois países. A política exterior argentina recupera elementos do desenvolvimentismo da CEPAL. Os militares brasileiros já traziam isso com Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo, mais esses dois últimos, né, do que os dois primeiros. E procuram também atuar com uma certa autonomia, um certo desembaraço no cenário internacional. A Argentina, nesse último governo Perón, tinha ingressado no movimento dos não alinhados. O Brasil nunca ingressou, só mandou observadores. E a Argentina vai deixar o movimento dos não alinhados no governo Menem, que também perdeu um pouco a razão de ser esse movimento. Né? Decidem, então, Brasil e Argentina, ou caminham, né, em direção a uma parceria estratégica, que se estabelece a partir de 86 com a Declaração de Iguaçu. Esses dois slides, vários concursos do Rio Branco tiveram itens de TPS em cima dessas informações, mais ou menos dessa sequência. E então nós temos, em 1986, o José Sarney e o Raul Alfonsin se encontrando em Iguaçu. A cidade brasileira é Foz do Iguaçu, como sabemos, a Argentina é Puerto Iguaçu. Mas foi em Foz do Iguaçu que assinaram uma declaração que enfatizava a integração econômica e a cooperação em energia nuclear. Por isso que eu mostrei o tema nuclear, o debate nos anos 60, nos anos 70, em visitas do Videla ao Brasil e do Figueiredo à Argentina em 1980, eles já vinham discutindo a questão nuclear. Então, são os dois braços desse diálogo. A Agência Brasileiro-Argentina de Cooperação Nuclear ela é muito importante, né? A ABAC, muito importante. Brasil e Argentina criaram um modelo original de cooperação com amplo acesso dos cientistas de um país aos equipamentos do outro e uma troca constante de informações. Poderia ser um exemplo, né, para muitos. Em 1986 veio a Ata de Integração Brasileira-Argentina e a criação do Programa de Integração e Cooperação Econômica, o PICE. Esses dois instrumentos, eles retomam os princípios da CEPAL, retomam a experiência da ALAUC. Quando a ALAUC desapareceu em 1980, ela foi substituída pela LAD, a LAD está logo ali, a Associação Latino-Americana de Desenvolvimento Industrial. Então, nas origens do Mercosul, nós temos uma concepção industrialista da integração. Esse aspecto é muito importante.
Depois, alguns vão chamar isso de Mercosul econômico. E também um protocolo de cooperação nuclear. O presidente Sanguinetti do Uruguai vai ser convidado a se somar ao Sarney e ao Alfonsin. Em 1989, vem o Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento, que previa um espaço econômico comum em 10 anos, ou seja, o Mercosul só seria criado em 1999, por esse instrumento. 1989 é o último ano do governo Alfonsin e do governo Sarney. A transição na Argentina foi bastante difícil. A posse do Menem, Carlos Saúl Menem, ela chegou a ser antecipada. Mas tanto o Brasil quanto a Argentina, nos governos do Alfonsin e do Sarney, tiveram uma situação econômica desastrosa, inflação elevadíssima, beirando a hiperinflação, desarticulação do setor produtivo, dificuldades nas exportações. Então, a integração é para responder a essas necessidades econômicas. E os dois não fazem sucessores, né? Esse é um aspecto importante. E como a década de 80 é a década da crise das dívidas externas latino-americanas, o tema da dívida externa ele é bastante importante. A dívida adivinha dos anos 70, principalmente dos dois choques do petróleo, em 73 e 79, mais do segundo que do primeiro. No segundo choque do petróleo, os Estados Unidos triplicaram os juros, Federal Reserve americana triplicou os juros, o que significava que os juros internacionais triplicaram e as dívidas externas explodiram. Se a medida dos Estados Unidos era uma medida para conter a inflação no país, ela serviu também para provocar o colapso econômico dos países latino-americanos. O México vai ser um dos mais afetados. Os países latino-americanos chegaram a se reunir algumas vezes para tratar do tema da dívida, o que vai dar origem ao Consenso de Cartagena. O Consenso de Cartagena, ele propunha um tratamento político ao tema das dívidas externas. E a diplomacia brasileira acompanhou essas negociações. Mas quando chegou na hora de assinar os instrumentos, o governo militar brasileiro, em 85, se opôs, e o Sarney não teve condições de avançar. Porque aí vem aquele jogo dentro da própria estrutura político-administrativa do país. E as ideias neoliberais vinham com tudo. O México vai receber um plano econômico neoliberal, vai aceitar. E o Brasil vai resistir até 89. O último plano econômico do governo Sarney, que é o plano Verão do Maílson da Nóbrega, já é um plano neoliberal e depois vem o Collor com o plano Collor, que na área econômica era ultraliberal. Então, o que ocorre? Em razão das dificuldades econômicas, Brasil e Argentina têm novos governos no ano de 90, Menem assumiu em 89, né? Depois de uma tentativa de uma política ortodoxa, o Menem percebeu que não tinha muita alternativa. E ele vai apelar, então, para um plano econômico de impacto para zerar a inflação, e o Collor também vai adotar um plano que confiscou os recursos dos brasileiros, como nós sabemos, também, né, no momento crítico. Só que eram dois governos neoliberais.
por convicção, equipes econômicas neoliberais. E essas equipes, para enfrentar as dificuldades econômicas, entre outras decisões, se perguntaram por que o protocolo de 80, o Tratado de 89, previa 10 anos para a integração. Por que não antecipar? Então, eles decidiram assinar o Tratado de Assunção em 91 e iniciar a União Aduaneira em 94. E assim foi feito. Só que o Mercosul, que surge do Tratado de Assunção, ele não é mais uma integração econômica como Alfonsine e Sarney tinham tratado em 86, tinham negociado em 86, e sim uma integração à luz das políticas liberais que eles adotaram. Então, isso ocorre nessa Ata de Buenos Aires de 90, né, que se estabelece o ano de 94, um acordo para liberalização do comércio. Na área nuclear, continua avançando nas negociações. Em 91 veio, né, o Tratado de Assunção. O Tratado de Assunção ele é feito nos marcos da ALAD. Todas as medidas elas eram registradas, protocoladas, entregues para a ALAD na forma de ACS, Acordos de Cooperação Econômica. Então, cada iniciativa é um acordo de cooperação econômica. E incorporou, então, outros mecanismos que já tinham sido assinados, inclusive aqueles do slide anterior. Quem é que reclamou do Tratado de Assunção? Os Estados Unidos. Para os Estados Unidos, a integração regional nunca foi vista como uma alternativa positiva. A própria integração da Europa, os Estados Unidos trabalharam muito a questão até entrar no entendimento do que poderia ser a integração europeia, mesmo assim durante décadas, né? E agora os ingleses saíram, os americanos não reclamaram, né? Da zona do euro, né? E não reclamaram. Enfim, saíram da União Europeia. Onde que eu estava? Sim. Por que os Estados Unidos se opõem à integração regional? Por razões óbvias, acesso ao mercado. Quando na primeira Conferência Interamericana de Washington, em 1889, os Estados Unidos propuseram a integração regional, e até moeda única eles falaram naquela ocasião, eles estavam querendo criar uma reserva de mercado. Quando veio com o Bush pai a proposta da ALCA, o economista argentino Mário Rapoport falou, olha, é uma réplica daquilo que foi apresentado no século XIX, menos ousado, uma proposta menos ousada do que a da velha Conferência de Washington, mas é a mesma coisa, transformar a América Latina em reserva de mercado para a economia norte-americana, para os produtos norte-americanos. E o Robert Zoellick, autoridade americana que estava no cargo, estava no Departamento de Comércio, Secretaria de Comércio, alguma coisa assim. Ele fez um discurso no Senado dos Estados Unidos, assim, esclarecedor, dizendo que a ALCA era, sim, para aumentar as vendas de produtos americanos na América Latina, principalmente no mercado brasileiro. Então, a integração ela significa um certo nacionalismo, um certo protecionismo, um desvio de comércio para os países do bloco, são razões suficientes para os Estados Unidos tentarem dificultar, na medida do possível, o avanço desses acordos. E teve um item numa prova do Rio Branco lá atrás,
que falava do Acordo do Jardim de Rosas, o Acordo 4+1, esse último da coluna da esquerda, sobre comércio e investimento entre Mercosul e Estados Unidos, em que os americanos aceitaram negociar com o bloco desde que eles tivessem prioridade nas negociações comerciais com o Mercosul. Esse é o Acordo do Jardim das Rosas, ou de Rosas. Teremos alguns avanços institucionais no próprio ano de 91, com a criação de um sistema de solução de controvérsias no âmbito do bloco, muito concentrado em comércio. Tá? Um dos fracassos do Mercosul foi quando, já no governo do Néstor Kirchner, veio aquela controvérsia entre Uruguai e Argentina em torno das papeleiras de Frei Bentos, no Uruguai, e o tema não foi resolvido pelo Mercosul. Né? O Uruguai levou o tema para a Haia, que mostra a fragilidade, né, do Mercosul. Em 94 veio o Protocolo de Ouro Preto, então item tratando da personalidade jurídica internacional do Mercosul, mudando data, mudando o nome do instrumento, com o Tratado de Assunção, por exemplo, já apareceu mais de uma vez no concurso. A União Aduaneira começa, então, em 1º de janeiro de 95, com a criação da famosa TEC, Tarifa Externa Comum, objeto de muita polêmica até os dias de hoje. O Chile nunca pretendeu ingressar como membro pleno do bloco por ter tarifas muito baixas. A tarifa acordada à época, e que permaneceu durante muito tempo, 14%, que é a tarifa que atendia aos interesses de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Também nesse contexto, também em 95, vem o famoso Acordo Quadro Mercosul-União Europeia, esse que o Bolsonaro tentou destravar como única proposta proativa do governo dele em favor do Mercosul, mas as diferenças das economias do Mercosul e da União Europeia são muito grandes, e a França não quer abrir o seu mercado agrícola para a concorrência brasileira e argentina. Brasil e Argentina são duas potências agrícolas. Brasil e Argentina podem arrebentar a economia francesa. E a França tem no campo, desde a Revolução de 1789, uma questão de segurança nacional extremamente importante. Então, há décadas eu já achava que esse acordo não ia progredir. Não como um acordo amplo e efetivo. Pode vir, mas com muitas restrições. Então, o Mercosul ele conhece um avanço bastante rápido nesse início. Chile e Bolívia se tornam membros associados, depois do Peru. E durante essa primeira década do Mercosul, o resultado comercial foi excelente. O bloco teve um desempenho bastante significativo. Se antes o Brasil tinha suas exportações divididas entre a Europa Ocidental e Estados Unidos, passou a dividir por 3. Mais tarde vem a China e muda o quadro. E na área da democracia, é um tema complexo. Foi nos anos 90, 96, numa crise ocorrida no Paraguai, uma tentativa de golpe de Estado, que os outros 3 países membros decidiram intervir e cobrar do Paraguai a fidelidade à democracia. E acabou prevalecendo o posicionamento do Brasil, da Argentina e do Uruguai. O Paraguai vai respeitar as regras. E para que a democracia fosse seguida nos anos seguintes, criaram o Protocolo de Ushuaia,
Em 98, depois virá o protocolo de Montevidéu, que vai ser batizado de Ushuaia II. Mas a cláusula democrática surge no Ushuaia I, né? Surge em 98. Os países do bloco têm que ser democracias. Qual o problema? É aquele lá dos primeiros slides, quando eu falei dos processos políticos internos. Então, nesse momento, 98, com Menem na Argentina, Fernando Henrique no Brasil, não lembro agora quem estava no Uruguai, eles convergiram em torno da ideia de uma democracia liberal que estava sendo rompida no Paraguai. Não houve problema nenhum. Quando chegar em 2012 e o Paraguai fizer o impeachment do Fernando Lugo, dentro das regras do país, previsto na legislação, aquele impeachment sumário, porque o Lugo, e aí ele tem algo em comum com Dilma Rousseff, o Lugo perdeu a base de apoio no Congresso, no parlamento paraguaio. Dilma Rousseff, Cristina Kirchner e o Pepe Mujica, de esquerda, disseram não, é um golpe. E suspenderam o Paraguai e aproveitaram a suspensão do Paraguai para incluir a Venezuela no bloco. Então, veja que depende muito da configuração política. Quando os países convergem, quando a maioria converge em torno de um determinado conceito de democracia, eles podem atuar. Agora, pode ser interpretado o caso do Lugo como um golpe de mão. Enfim, aí a gente cai no terreno das interpretações. Para finalizarmos, nós temos aqui uma fotografia de um momento muito feliz do bloco, em 2005, quando havia um certo otimismo em relação ao futuro, e Lula e Kirchner, Néstor Kirchner, chamam Sarney e Alfonsin para comparecerem à comemoração da Declaração de Iguaçu, que seria, né, ponto de partida para a integração econômica recente. E agora, 2019, muda o quadro, né? E nós temos um momento de dificuldade, um momento em que Brasil e Argentina não estão olhando para o mesmo lado. O que o Mercosul conquistou em termos comerciais, em termos de investimento e conhecimento recíproco, aquilo que eu chamo de uma integração profunda, continua vigente, mas o bloco tem dificuldade de apresentar avanços mais substantivos. Talvez o Mercosul, e eu acredito nisso, já tenha chegado a um ponto de maturidade em que só uma outra conjuntura é que poderá sinalizar para avanços maiores. Por enquanto, a gente fica com a placa de automóvel do Mercosul, né, que já é alguma coisa. Então é isso. Se alguém tiver alguma questão, ainda temos alguns minutinhos. Oi, professor. Boa noite. Lucas aqui. Gostaria de conferir com o senhor. Naquele momento, eu li aquele artigo de avanços e recuos, né, acho que era o embaixador Candeias, né, que ele escreveu um texto interessante, e nessa obra ele até coloca um gráfico ao final do momento de avanço e recuo. Esse momento de 69 a 79, que o senhor inova trazendo elementos de aprendizado, né? O que a gente poderia citar como marco desse aprendizado? De encontros diplomáticos, conferências? Então, é uma série de rodadas diplomáticas em que se discutem situações específicas
os interesses uruguaios, que nós teremos uma hidrelétrica entre Uruguai e Argentina, interesses paraguaios, brasileiros, e eles vão afinando a legislação, os procedimentos, as negociações. Eu escrevi um capítulo sobre isso na tese, porque não houve uma consulta nem a utilização de instrumentos de terceiros países já prontos para serem aplicados na região. Foram desenvolvidos pelas próprias diplomacias dos países da Bacia do Prata. Bolívia também participa. Então, me parece que é nesse sentido que há a construção, digamos, de um patrimônio comum, de um entendimento comum. Os problemas ficam muito claros, né? As questões a serem resolvidas ficam muito claras. Por isso que, quando ocorre a mudança do governo Geisel para o governo Figueiredo, a assinatura é muito rápida. É o Brasil que estava. O que explicaria Até. essa rapidez, né? O que explicaria essa rapidez? Interessante. É que o processo já estava bastante maduro. Uhum. E a Argentina já tinha feito as concessões. Eu não lembro agora a quantidade de turbinas, tudo isso foi discutido, né? A altura que ficaria a lâmina d'água, todas as questões técnicas, já era tudo muito conhecido. Então, você acaba tendo um ganho diplomático nessa área. Tanto que no gráfico que ele propõe ao final, há um salto, assim, um crescimento, até no gráfico é bem legal de ver. Assim, cai bastante, de 69 a 79, e depois um salto vertiginoso, né, de avanço. Obrigado, professor. Acho que a Thalita também tem uma pergunta. Thalita. Tenho. Olá. Boa noite, professor. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao senhor em meu nome e em nome dos meus colegas também. Eu li no chat, são todos muito gratos pela exposição que o senhor fez com tanta clareza. A minha questão, professor, é sobre a aproximação da Argentina com os países regionais latino-americanos. Se essa aproximação, durante o período do Plano Cavalo, que ocorria lá, foi motivado pelos efeitos colaterais do Plano Cavalo ou na economia argentina, ou esses efeitos vieram a posteriori da tentativa argentina de maior integração regional? Vem de antes, né, na verdade. Como o Brasil é uma potência regional, e já era antes, considerando a dimensão territorial, as fronteiras, etc., a Argentina era o principal interlocutor dos hispânicos com o Brasil. Então já há uma liderança. A Argentina tinha uma economia pujante. A Argentina tem uma ciência respeitada, universidades respeitadas. O México está muito distante. Então, na América do Sul, a Argentina já ocupava esse tipo de papel. No caso do Plano Cavalo e daquela dobradinha Menem-Cavalo, a Argentina passou a ser muito respeitada até o ano de 96. Aí a gente poderia até discutir um pouco a periodização, mas de 91 a 96, a política neoliberal argentina deu muito resultado. Eu ficava abismado, né, que a minha esposa é de lá, eu sou condenado a ir para lá todo ano, a Buenos Aires. Eu ficava abismado nos supermercados com a quantidade de produtos brasileiros. De sandálias havaiana a embutido Sadia Perdigão, cerveja Brahma. Assim, uma invasão de produtos brasileiros. Eu pensava com os meus botões, isso não vai dar certo. E conversava com a minha sogra e ela já reclamava da questão do desemprego no país, né? A quantidade de produtos estrangeiros, queijos franceses, holandeses, enfim.
Então, a Argentina foi considerado pela FMI o melhor aluno da instituição. O modelo argentino convenceu vários governos. Alguns até avançaram mais que a Argentina na dolarização, como o Equador. A Argentina ficou quase lá, né? A moeda argentina estava ancorada no dólar. Mas aí sim, eu acho que naquele momento, quanto a um Mercosul comercial, como se chama, né? O dos anos 90, e o fato de a Argentina ser temporariamente bem-sucedida, eu acho que agregou, sim, simpatia, angariou a simpatia de vizinhos da região. Entendo que sim. Para esse modelo, que a CEPAL chamou de regionalismo aberto. Você constrói um bloco, mas os países, ao mesmo tempo, estão abertos ao comércio mundial. Não é mais o bloco da CEPAL dos anos 80, da concepção dos anos 80. Dos anos 40 a 80. Muito obrigada. Temos a pergunta da Lena também, professor. Oi, professor, boa noite. Obrigada por estar aqui com a gente. A minha pergunta é com relação ao Uruguai no Mercosul, na realidade, essa postura dele de fazer acordos sozinho. Eu não sei, porque às vezes, muitas vezes, uma coisa que é de um jeito, politicamente dá-se um jeito de interpretar de uma outra forma para encontrar uma justificativa. Como que está a postura brasileira com relação a isso? A gente está admitindo como sendo ok, com relação ao funcionamento do Mercosul, essa postura do Uruguai, ou ainda não formulamos posição? Como que está certinho essa questão do Uruguai? Em primeiro lugar, a gente tem que levar em consideração o tamanho da economia uruguaia. Eu não vou ter os dados econômicos do Uruguai agora, mas a população uruguaia é de 3,5 milhões de habitantes. 3,5. É muito pequeno. E o Uruguai está condenado a ser vizinho do Brasil e da Argentina. E as economias de Brasil e Argentina praticamente fizeram uma divisão de tarefas no território uruguaio. Muitas propriedades uruguaias pertencem a brasileiros, na região mais próxima à nossa fronteira. Muitos negócios no Uruguai são argentinos, na região de Montevidéu, Punta del Este, Colônia, Sacramento e tal. Então, esse é um aspecto importante, né? essa trajetória histórica. O outro aspecto é que o Uruguai é uma grande fazenda. E o Uruguai adotou políticas neoliberais desde os anos 90, e essas políticas neoliberais chegaram ao campo e chegaram à estrutura fundiária do país. Então, houve uma grande concentração da propriedade nas mãos de grandes fazendeiros uruguaios, argentinos e brasileiros e de companhias estrangeiras, com práticas de ponta na produção agrícola. Então, o Uruguai, nesse sentido, ele tem uma economia muito voltada para as exportações, inclusive para o Brasil e a Argentina, o que não é problema para o Brasil e para a Argentina. Não é uma concorrência significativa. Então, para nós está bem, digamos. E é natural que o Uruguai queira liberdade de comércio. É um país primário exportador. O Uruguai praticamente não tem indústria. E as esquerdas uruguaias abandonaram as grandes ambições de reforma agrária, de socialização da propriedade. O Mujica, que virou um popstar nas esquerdas, ele fez sucesso com medidas como liberalização da maconha, casamento gay, coisas desse tipo. Ele não mexeu na estrutura produtiva do país, que é bastante internacionalizada e concentrada a propriedade. Então, acho que o Brasil e a Argentina fazem vistas grossas a algumas iniciativas uruguaias, que não são, na verdade, um problema. Ok, obrigada. Ok, então,
Agradeço ao professor por estar aqui conosco mais uma vez, sempre exposições maravilhosas. Muito obrigado, professor, uma honra tê-lo aqui, em nome de toda a família Diplomacia. Obrigado, pessoal. Boa noite e até a próxima. Obrigada, professor. Boa noite. Bom descanso. Obrigado, boa noite. Professor, foi ótimo. Muito obrigada. Boa noite.